Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Democracia em Debate, aqui no Novo Canal. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Cá estamos mais uma semana para debater os temas da atualidade e é a altura também de fazer um pequeno balanço sobre o arranque do ano letivo 2020-2021, visto que já passaram alguns dias que nos permitem fazer esse balanço. Muito bem, boa noite a todos. E realmente é como diz, vamos começar por fazer aqui um pequeno balanço, se bem que ainda não tenhamos, digamos, distância temporal suficiente para fazermos, vá lá, um balanço semanal, mas já temos alguns dados que, uns que nos preocupam e outros que nos deixam mais descansados um pouco. O arranque das aulas não foi ajudado pela meteorologia, portanto choveu em alguns pontos aqui da nossa zona e do país também, e o que se verificou foi que a preocupação dos pais em levar os nossos alunos e as nossas crianças à escola provocou algumas filas à porta das escolas, até porque a maioria dos diretores adotou o sistema de não deixar entrar os encarregados de educação para os recintos escolares por uma questão de medidas sanitárias. E então, efetivamente, houve algumas filas, houve algumas demoras em algumas escolas para que os alunos pudessem entrar, até porque estava apenas uma funcionária a medir a temperatura e a higienizar a mão das nossas crianças e dos nossos alunos. Aqui a tal questão dos auxiliares nas escolas e o quão são importantes. Exatamente. E o quanto são importantes e a falta que eles fazem, ainda por cima, nesta altura. O que é que acontece? Acontece é que nós temos um problema sério nas nossas escolas, já desde há alguns anos, que é a falta de funcionários. E o que é facto é que nós, quando entramos em pandemia, em março de 2020, deste ano, já havia esse problema. Só que agora, com a insistência, do ponto de vista bem do Governo e do Ministério da Educação em quererem o regime presencial, o regime de ensino presencial nas escolas, de facto, não foi comatada a falta de funcionários que existem. O que é que acontece? Acontece é que nós continuamos com uma portaria de rácios, ou seja, há várias variáveis, mas uma delas é o número de alunos. Continuamos com uma portaria de rácio pré-pandemia, que o Governo e que o Ministro da Educação disseram no início deste ano, de 2020, que iria ser alterada. Portanto, em princípio, em 2020, 2021, portanto, neste ano letivo, poderíamos já estar com uma nova portaria. Isto antes da pandemia. O que é que acontece? O que acontece é que com a pandemia, as funções que se exigem a um assistente operacional, digamos, dos nossos funcionários que estão com os alunos, para além da supervisão que já faziam... Aumentaram quase em dobro. Exatamente. Para além da supervisão de alunos que faziam, para além da limpeza que faziam, ainda têm que agora higienizar, supervisionar para que se mantenha o afastamento dos nossos alunos e a limpeza dos materiais que sejam usados em sala de aula, nos laboratórios, etc., nas salas específicas. O que acontece é que, do meu ponto de vista, o Ministro e o Ministério da Educação não acautelaram esta situação atempadamente. Nós já sabíamos que em junho, quando reabriram as escolas para o pré-escolar e para o ensino secundário, portanto, para, digamos, aqueles anos, 11º e 12º ano, que iam fazer os exames, portanto, em que as escolas se transformaram em autênticos centros de explicação, é verdade. Nessa altura, já se sabia que, em outubro, que o arranque do ano letivo seguinte, daquele em que estamos agora, que ia ser dramático no sentido de se cumprirem as regras do distanciamento, da higienização, etc, etc, etc. Que todos os dias nós ouvimos a Sra. Diretora-Geral da Saúde a apregoar e a falar sobre elas. O que é que o Ministério da Educação fez relativamente a isso? Quase nada. Quase nada. Mandou umas orientações para as escolas, como eu já disse aqui, tarde e a más horas, e os diretores que resolvam. O que é que também está a acontecer? Tem a ver
e falei com alguns diretores, há escolas, nomeadamente aqui na nossa região do Tâmega e Sousa, que estão com algumas dificuldades nos transportes escolares. Porquê? Porque temos crianças a acordarem às 6 da manhã para estarem na escola às 7 ou às 7h30, quando as aulas começam às 8h30. Pronto. Ou seja, não temos uma rede de transportes também adaptada àquilo que são as necessidades dos nossos alunos para chegarem à escola e para estarem lá o menos tempo possível. E com isso também engloba a preocupação dos alunos que englobam grupos de risco. Sim, certo? é verdade. Isso também é uma preocupação que as nossas escolas têm e que os nossos diretores têm, porque há alunos, tal como os professores, que têm algumas doenças e a partir dessas doenças eles pertencem a grupos de risco face à Covid-19. O que é que acontece? Acontece é que as escolas não têm condições para assegurar esses apoios, essas aulas à distância. A orientação que chegou às escolas foi que esses alunos precisavam de apoio. Não é só apoio. Esses alunos precisam de aulas, efetivamente, precisam de aulas propriamente ditas. Ou seja, como é que um aluno 11º ano, 12º ano vai fazer exames? Vai ter apoios? Ele tem que ter as aulas. Ele tem que ter a carga curricular na totalidade. Sim. Mas o que é que acontece? As escolas não têm os equipamentos necessários para transmitirem as aulas enquanto os seus colegas via online. A grande maioria das escolas não tem essas condições. Portanto, lá está, vamos bater outra vez na mesma tecla, para quando chegam os equipamentos para a tal revolução digital prometida pelo nosso primeiro-ministro António Costa. Dizem fins deste primeiro período. Eu desconfio. Falta pouco. Falta pouco, portanto, mas não sei como é que está a ser feita essa contratação, essa compra pública, porque são muitos milhares de euros. Mas o que é facto é que eu desconfio que nós, não sei se teremos esses equipamentos disponíveis em fevereiro do próximo ano. E esses equipamentos ficarão ao encargo das autarquias, correto? Depende. Em princípio, se é o Ministério que abre este concurso, será responsabilidade da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Fazer com que as escolas que pertencem, o edificado das escolas do segundo ciclo e do terceiro ciclo e do secundário, onde não houve transferência de competências para as autarquias, portanto, são a responsabilidade da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Para as outras escolas de territórios onde houve a transferência de competências, aí a autarquia assumirá essa responsabilidade. De facto, e deixa-me só dar aqui uma pequena nota, esta pandemia veio provar que as escolas precisam a organização das próprias escolas no que diz respeito à autonomia delas, às responsabilidades que os diretores têm. Nós precisamos aqui de reorganizar as coisas. Não faz sentido que as escolas, hoje em dia, continuem a viver de um regime duodecimal. O que é isto? É um orçamento que há anual, mas é dado por duodécimos, é dado mensalmente. Sim. E, portanto, acontece, por exemplo, que avaria alguma coisa. Uma lâmpada de um retroprojetor, que são usados e gastam-se. Um termoacumulador, um exaustor, um esquentador, o que quer que seja, as escolas não têm verba em grande monta para um termoacumulador para uma escola. Não é propriamente um termoacumulador para uma casa, para como as nossas. Sim. Portanto, ou seja, têm que os diretores estar a pedir reforço de verba à DGEST quando esse reforço de verba chega às vezes tarde e a más horas. Portanto, é preciso que o Ministério também repense isto e que confie nos diretores, que confie nas escolas. A autonomia é sinónimo de responsabilidade. E responsabilidade, quando não há, também temos os nossos meios, e o Ministério tem os meios para inspecionar. Tem a IGEC, portanto, que faça o trabalho que é preciso ser feito. Muito bem, doutor. Eu não gosto muito de futurologia, mas qual acha que será o panorama no próximo balanço que fizermos aqui no Democracia em Debate deste ano? Sobre este ano letivo. Sobre este ano letivo. Relativamente a esta questão, e nós, claro que vamos alegar sempre aqui as condições sanitárias fruto da Covid, eu desconfio que nós
quando fizermos 15 dias do arranque da abertura do ano letivo, espero estar enganado, redondamente enganado. Mas vamos ter aí casos de escolas, turmas ir para casa, porque vai haver infectados. Ainda há pouco tempo falei com o diretor de uma grande escola de Penafiel, o Dr. Vítor Leite, que ele tem Escola secundária de 2000 e Penafiel. tal alunos. É impossível que não possa haver um foco ou outro. Mas não é só ali, em todas as escolas. Exato. Portanto, e o problema não vem da escola. O problema chega às escolas. Também já falamos aqui nisto. Basta ver o trajeto escola-casa e casa-escola. Como é que os alunos estão? Como é que Chegam vão à escola. condicionados nos transportes, obviamente. E continuamos com o tema de Covid-19, desta vez pelo Plano de Saúde, publicado hoje para o outono-inverno pela Direção-Geral de Saúde. Exatamente. Antes de falar desse plano, que referiu e bem, só dá aqui uma pequena nota, porque os números cada vez Tem aumentado cada vez aumentam mais. mais em toda a Europa, em todo o mundo. E só queria destacar aqui o seguinte. Tenho dados aqui dos últimos 7 dias, em que é feita, digamos, Uma comparação. a média, a dividir por milhão de habitantes. É evidente que estes números aqui também são um bocadinho... como é que é dizer? Porque há países que testam mais que outros. Por exemplo, Portugal tem testado muito. Sim, está relacionado com o número de testes exatamente, que é feito. E a Suécia não testa quase nada. Não é? Portanto, não podemos estar aqui a comparar... Fazer um termo de comparação exatamente, de mas forma igual. Vamos dizer aqui números. Claramente a Espanha está à frente, com 218 por milhão de habitantes, e Portugal está aqui mais ou menos quase acima do meio da tabela, com 60, para já. E, portanto, Portugal, apesar disso, está no botão da frente. Mas, repito, Portugal tem testado bastante. E, portanto, é natural que os nossos números sejam mais gordinhos, um pouco. Depois, relativamente ao plano de saúde que foi apresentado, é um plano, ainda não tive a oportunidade de o ler na totalidade, são 52 páginas, mas retiram-se ali alguns aspectos, que portanto, é um plano que é centrado na proteção dos mais vulneráveis e idosos. E não só relativamente aos doentes ou pacientes da Covid-19, mas também aos outros. Agora, o grande destaque é dado à Covid-19. Agora, o que nos está a preocupar é, de facto, com a pandemia, todas as outras doenças foram, digamos, um bocado esquecidas, postas de lado. Temos cirurgias em atraso, temos consultas em atraso e essas morbilidades, esses pacientes também precisam de ter muita atenção. E, portanto, a resposta tem que ser dada não só à pandemia, mas também a tudo o resto. Mas isso não tem acontecido? Não, infelizmente não. Pelo menos não da forma como nós queríamos. É evidente que este plano pressupõe um reforço de resposta à saúde pública, mas a saúde pública não é só Covid-19. É Covid-19 e tudo o resto. Portanto, há situações em que... aliás, foi notícia de pacientes que estão há meses e meses e meses à espera de uma consulta ou de uma pequena cirurgia, e isso não acontece porque está tudo focado naquilo que é a Covid. E, portanto, também realçar... Eu sei de casos de, por exemplo, em centros de saúde, para marcar uma consulta com a médica de família, passar um mês, 2 e ainda não ter acontecido. E a verdade é que nos centros de saúde, relativamente à Covid-19, as coisas estão muito mais calmas neste momento do que nos hospitais e no início de tudo isto. Portanto, não há assim uma explicação muito viável para isso acontecer. Claro, eu não sei se não será falta de recursos, essencialmente. E é evidente que ficamos todos muito preocupados com a Covid-19, legitimamente, mas quase ninguém fala do resto. Entende? E os médicos falam disso, os enfermeiros vão falando disso também, e portanto, é preciso que os recursos
que o Estado tem, não sejam só para a Covid-19, mas também para todas as outras patologias e doenças e tratamentos que o nosso sistema de saúde consegue assegurar e tão bem. Agora, precisa é ter recursos, quer recursos financeiros, quer recursos humanos. Para que a nossa população não seja, para que parte da nossa população que precisa de aceder aos nossos hospitais, aos nossos centros de saúde, possa efetivamente ter a resposta necessária para a sua saúde. Também realçar aqui que, segundo a senhora Diretora-Geral, isto é um documento que é dinâmico e vai receber contributos do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Económico e Social e será revisto de 2 em 2 meses. Também aqui, só para terminar esta parte, que é a recomendação do uso de máscara ao ar livre quando não houver distanciamento social inferior a 2 metros. Portanto, para quem dizia não estou em erro, março, abril, usar máscara não, nem pensar. E agora recomendarem em espaços ao ar livres. livre, portanto, houve aqui uma evolução positiva. Recomendação, se for possível, costuma ser assim, não é? Se for possível, essa é mais adaptada à escola, mas pronto. Só que lá está, é uma recomendação. Sim, não é uma obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade. Portanto, quase de certeza que não irá ser... Difícil, quer dizer, para as pessoas que têm consciência, que são conscienciosas, repara, eu não me canso de dizer isto, a máscara não me protege a mim. A máscara é para proteger o outro. O outro. E se esse outro também tiver máscara, estamos os dois protegidos, pelo menos a 70% ou 75%, o que já é uma porcentagem bastante significativa. Boa. Agora, é evidente que temos sempre pessoas que não ligam, isto a mim nunca me acontece, não acontece a ele, mas pode acontecer ao outro. E nós podemos estar infectados, não sabermos, não é? Porque a doença pode não se manifestar, e em muitas pessoas não se manifesta, mas pode-se passar para outra pessoa. Exatamente, podemos ser um veículo. Falávamos de recursos humanos, falaremos agora do desemprego e das respectivas taxas de desemprego. Isto eu socorro-me aqui de um artigo que foi publicado no Eco, o jornal Eco, que tem aqui números assustadores. Já estávamos mais ou menos à espera, eles têm vindo desde causados também por esta pandemia, não é? Aliás, a pandemia foi logo sinónimo de desemprego. Por isso é que adivinha-se uma crise bastante aguda, bastante forte, para prejuízo nosso e de quem vai para o desemprego. Como estava a dizer, nós temos o número de inscritos no IFP em máximos de janeiro de 2018. Portanto, neste momento temos cerca de 410 mil desempregados, 409 mil. O aumento em agosto foi de 34,5% relativamente ao mês homólogo no ano anterior. Portanto, temos mais 105 mil desempregados, só em agosto de 2020 relativamente a agosto de 2019. Destaca-se aqui o Algarve, com que tem uma subida de 177,8%. Devido também à baixa de turismo deste último verão. Claramente. Nós aqui no Norte é onde temos mais desempregados inscritos no alojamento e na restauração. Portanto, são similares. Lá tem com um aumento de 88,4%. Isto é muita gente. Apesar de ter diminuído um bocadinho em junho. Mas o que é facto é que a partir de julho as coisas começaram a aumentar. E realmente, desde que a pandemia entrou aí não só no nosso país, mas pronto, o que nos interessa aqui é o nosso país, economia, o nosso país. Sempre atentos àquilo que se vai passar, até porque estamos num quadro europeu, tem sido sempre uma tendência de subida o número dos desempregados inscritos no IFP. E, portanto, esperemos que a economia comece a aquecer mesmo, a sério, embora nós saibamos que as verbas que vêm da União Europeia não estarão cá disponíveis antes de março, abril, e já seria muito bom que elas estivessem mesmo por essa altura. Por essa altura cá. Só vamos apresentar à União Europeia o nosso plano para fazer face à crise provocada pela Covid-19
se não estou em erro, a 24 de outubro. Ele tem que ir à Assembleia da República antes para ser aprovação. aprovado. Sim. E só depois é que irá para a União Europeia. E, claro, a União Europeia não recebe só o nosso plano, vai receber o plano de todos os países que dela fazem incluídos. parte. E, portanto, o que é facto é que a pandemia está a fazer tremer o mercado laboral em Portugal. Muito bem, doutor, e terminamos com um festival literário que é muito querido por todos os penafidelenses, que é a Escritaria 2020. Este ano uma escritaria diferente. É verdade, e com muito orgulho o digo, até porque sou penafidelense, não é? O Escritaria 2020 em Penafiel vai realizar-se, ainda bem, porque num ano em que se comemoram os 250 anos da nossa cidade, Onde muitos planos foram para a água abaixo. Muita coisa. Era um ano importantíssimo para todos os penafidelenses. A nossa autarquia tinha um plano fantástico, cultural, das mais variadas áreas, e realmente a pandemia veio-nos trocar. Em boa hora, comemoramos o 3 de março, os 250 anos. Passados uns dias. Sim. Foi passado muito pouco tempo. Exatamente, fomos todos para casa. E portanto, este ano, em boa hora, vem o homenageado é Mário Zambojal, que é um escritor que eu aprecio muito, e irá contaminar Penafiel, como nós costumamos dizer. E as suas ruas, que ficam sempre, para quem não conhece a Escritaria, este festival que acontece todos os anos em Penafiel, já desde alguns bons 13 anos. Esta edição é a 13ª edição. 13ª, onde todos os anos é escolhido um autor e é homenageado pelas ruas de Penafiel, que engloba toda a comunidade. Engloba escolas, engloba artistas penafidelenses e, portanto, é muito bonito de se ver, não só para quem gosta de literatura e de arte, é muito bonito de se ver as ruas embelezadas com poemas e com coisas... E com frases do autor homenageado. Com pinturas. Também, portanto, com teatro de rua. É muito bonito mesmo, e pronto, este ano é evidente que vai haver algumas restrições. Sim. Mas a organização está-se a reorganizar de modo a que chegue ao maior número de pessoas por qualquer modo, ou presencialmente, ou através dos meios informáticos. E, portanto, vai realizar-se entre 18 e 25 de outubro. Muito bem. E também um destaque aqui muito, muito importante, que é a homenagem que vai ser feita ao Fernando Alves, pelos seus 50 anos de carreira na rádio. Portanto, ele é mais conhecido como o poeta da rádio. É uma pessoa com quem eu tive o prazer de ter recebido em 2017, no âmbito das comemorações do centenário da morte de Joaquim de Araújo, portanto, o nosso patrono, que é aquele que dá o nome ao nosso agrupamento e à sua escola-sede. E como eu estava a dizer, em 2017, Fernando Alves e Pedro Pinheiro também emitiram de lá um programa, da nossa biblioteca, emitiram o programa Os Serões Inquietos, no Dia Mundial da Poesia, que foi dedicado apenas e só, portanto, ao nosso poeta penafidelense, que é um ilustre desconhecido ainda, mas também a partir daí, não só a partir daí, mas foi, digamos, o nosso contributo para que Joaquim de Araújo ficasse a ser mais conhecido ainda. Exatamente. Na nossa comunidade. Portanto, foi um gosto tê-lo lá, e realmente, para quem ouve a TSF, passa publicidade, é uma rádio que eu ouço, pronto, e gosto muito de ouvir o Fernando Alves, e acho que é uma pessoa que deu muito à rádio e à comunicação social e à cultura do nosso país. Não só a cultura, Lisboa e Porto, mas ele andou por todo o país e anda à procura de factos, de pessoas, de histórias que são culturalmente muito, muito ricas. E, portanto, acho que a organização do Escritaria 2020, repito, tem outro homenageado também de grande peso, não só nas artes, mas também na rádio do nosso país.
Muito bem, começamos com um tema mais escuro, mais cinzento e terminamos agora em grande com esta Secretaria 2020. Muito obrigada, Dr. António Cunha, por mais um Democracia em Debate. Quanto a si, fique desse lado a acompanhar tudo o que acontece na região através do sempre seu Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.